Olá, querido amigo, querido irmão, querida irmã. Estamos aqui para mais uma lição de suma importância para a nossa vida, que tem por título Uma Virtude Infalível. Uma virtude infalível. 1 Coríntios 3, verso 13, verso 8. O amor jamais acaba. Quando nos relacionamos com Deus, quando temos uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, o verdadeiro amor em nossas vidas jamais acaba. Esse amor de Deus implantado em nossos corações nos leva a praticarmos, a vivermos de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com os princípios divinos. E aquele então que tem um relacionamento com Deus, dia a dia, diariamente, tem uma vida de santificação, tem uma vida de amor, uma vida devotada ao Senhor Jesus, sendo beneficiado desse amor, e o resultado também é que o seu próximo será beneficiado como resultado do seu relacionamento com Deus. Então, aquele que experimenta o amor de Deus na sua vida, ele tem o prazer de transmitir o amor de Deus ao seu próximo. Ele tem o prazer de praticar a vontade do Senhor, né? Aquele que experimenta o amor de Deus tem o prazer de transmitir esse amor aos seus semelhantes, por palavras, por ações, no seu dia a dia. Diz assim a nota: nunca devemos passar por uma alma sofredora, sem procurar transmitir a ela o consolo com o qual somos consolados por Deus. Então, uma virtude infalível, uma virtude, uma qualidade, né, que vem agora ao coração do verdadeiro cristão é a vida de amor, não apenas por teoria, mas por palavras e ações, e então o nosso próximo é beneficiado do nosso relacionamento com Deus. O primeiro tópico vem nos falando sobre uma motivação poderosa. A letra A. O que o mordomo cristão pode aprender com a motivação do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, 16 a 19, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me vangloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele mesmo por todos, para que os que vivem não vivam mais de si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós temos aqui, irmão, o apóstolo Paulo, ele contando a sua própria experiência do verdadeiro amor que ele viveu, o verdadeiro amor que ele viveu em Deus, ele falando que não se vangloriava de si mesmo, né, porque pregava o Evangelho. Ele se afastava do orgulho, ele entendia, né, que o verdadeiro amor que ele tinha pelas almas ao pregar o Evangelho não vinha dele mesmo, mas vinha de Deus, vinha do coração de Deus, né? E que restava a ele reconhecer isso e restava a ele servir a todos de bom coração. Então o apóstolo Paulo, ele praticava a verdade do Evangelho, pregava o Evangelho às pessoas, não para se aparecer, não por fama, não por posição, mas o que motivava o coração do apóstolo Paulo era o verdadeiro amor por Cristo e pelas almas que estavam em perdição. E a pergunta para nós hoje: o que motiva o nosso coração? Será que é o orgulho? É a vontade de aparecer? É a vontade de ficar famoso, de uma posição? Ou é o amor pelas almas que estão perdidas? Então, por isso que o apóstolo Paulo falou assim, o verdadeiro amor, né? O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo o motivava, o amor de Cristo o influenciava a levar a verdadeira palavra de Deus, levar a mensagem do Evangelho, a mensagem transformadora
as almas perdidas e, era o verdadeiro amor que o motivava a fazer o trabalho missionário em favor das almas perdidas, E não o desejo de supremacia, não o desejo de posição por posição, porque ele entendia que da mesma forma como Deus o havia tratado tão bondosamente, o havia tratado com graça, com amor, ele também deveria levar essa graça e esse amor e essa palavra de salvação que ele recebeu da parte de Deus às outras pessoas também. E esse era o desejo dele, era o que motivava o coração do apóstolo Paulo, Por isso que ele fala que o amor de Cristo nos constrange, que era o que o motivava, era o que o impulsionava a praticar a verdade. Então ele se afastava do orgulho, da própria vaidade de achar que ele era alguma coisa e buscava viver em humildade, buscava viver o verdadeiro amor. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta lição. A letra B. Por outro lado, que exortações a Bíblia dá para nos motivar? 1 Pedro 1, 22 e 23. Purificando a nossa alma na obediência à verdade, para caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós temos aqui, irmãos, que a palavra de Deus nos traz exortações. A palavra de Deus nos orienta para termos uma vida pura, uma vida que agrada ao Senhor, um coração puro. Mas antes, porém, para termos esse coração puro, essa mente sã, precisamos ter um relacionamento com Deus. Para alcançarmos um coração que realmente tem um verdadeiro amor, precisamos, então, sermos gerados novamente por Deus, um novo homem, uma nova mulher, com uma nova prática de vida, um novo homem, uma nova mulher com novos hábitos, que aceita a palavra de Deus transformar o seu coração. Um novo homem, uma nova mulher que estuda a palavra do Senhor, que pratica os princípios divinos, os princípios bíblicos a cada dia, diariamente, no seu viver. Então, uma vida pura, um coração puro, só podemos alcançar essa vida de verdadeiro amor quando nós nos colocamos, na presença do Senhor, quando nós buscamos a Deus. Então, Ele nos dá um coração puro para termos o desejo de obedecermos a sua palavra. É por meio de um relacionamento com Deus é que nós, então, conseguimos essa purificação do coração. Quando somos purificados por Deus, pelo Espírito Santo, então afastamos do nosso coração todo orgulho, toda inveja, toda malícia, todo egoísmo, toda avareza. E então o verdadeiro amor ele pode brotar em nossos corações, em nossas vidas. E as consequências desse verdadeiro relacionamento com Deus, que é o verdadeiro amor como consequência, será visto na nossa vida diária, Só assim nós podemos ser novamente gerados por Deus, Um novo homem vivendo em novidade de vida. Então a Bíblia nos traz exortações e ao estudarmos a palavra de Deus, por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus, porque ela nos orienta, nos ensina, nos capacita a vivermos conforme a vontade do Senhor. Diz assim a nota: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também. Resultados benditos surgiriam como fruto dessa atitude. Com a mesma medida com que medirdes também vos medirão. Aqui estão fortes motivos que devem nos constranger a amar os outros com um coração puro, fervoroso. Cristo é o nosso exemplo. Ele andou fazendo o bem. Viveu para abençoar os outros. Então temos o exemplo de Cristo, Exortações e orientações por parte da Bíblia, quando nós estudamos e vemos o exemplo de Cristo, o exemplo do apóstolo Paulo. Isso nos motiva também a termos uma vida conforme o amor de Deus, o amor de Cristo, e conforme o exemplo de pessoas que viveram esse amor na prática também. Cristo vivia para abençoar os outros. O amor embeleza
O amor embelezava e enobrecia todos os seus atos. A ordem que recebemos não é para fazer a nós mesmos o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Pelo contrário, devemos fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizessem, em circunstâncias semelhantes. A medida com que medimos é sempre a medida com que também nos medirão. O amor puro é simples em suas atuações e difere de qualquer outro princípio de ação. O amor, a influência e o desejo de ser estimado por outros podem produzir uma vida bem ordenada e muitas vezes uma fala irrepreensível. O respeito próprio pode nos induzir a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta pode praticar atos generosos, reconhecer a verdade presente e até expressar humildade e afeição de maneira externa. Mas os motivos podem ser enganosos e impuros. As ações que fluem de tal coração não têm o sabor da vida, nem os frutos da verdadeira santidade, o que as deixa destituídas dos princípios do amor puro. O amor deve ser nutrido e cultivado, pois sua influência é divina. Então, deixemos que o verdadeiro amor motive nossas ações, nossas palavras, nosso viver. O segundo tópico vem nos falando sobre o fruto do amor. O fruto do amor. A letra A, como o amor altruísta de Paulo deu frutos nas circunstâncias mais desagradáveis. Precisamos dar frutos, irmãos, em todas as circunstâncias, mesmo naquelas profundamente desagradáveis que podem ocorrer na nossa vida e como ocorreu na vida dos cristãos no passado, né? O verdadeiro amor, ele é visto em todas as circunstâncias. É provado em momentos de dificuldades, né? É fácil amar quando sofremos perseguições? É fácil amar quando sofremos injustiças? É fácil amar quando passamos por dificuldades assim das mais adversas mesmo na nossa vida? É fácil amar um inimigo? Precisamos refletir, porque o verdadeiro amor envolve todas as circunstâncias, mesmo as mais probantes da nossa vida, né? E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E aqui em Filipenses 1, 12 a 14 e Filipenses 2, 15 a 17, ele diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então vemos aqui o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, né? No meio das adversidades, ele buscou viver o verdadeiro amor, pregando o evangelho, exercendo a paciência, exercendo o verdadeiro ânimo do cristão, mesmo em momentos de dificuldade, entendendo que aquelas almas, mesmo que estivessem praticando injustiças contra ele, eram importantes aos olhos de Deus, eram vistas como o desejo de Deus em salvá-las. Por isso ele verdadeiramente vivia o verdadeiro amor, levando o evangelho ao seu próximo, pregando o evangelho, animando aqueles que estavam presos também ali ao seu redor, levando o evangelho até aos seus inimigos, né? Então, que grande exemplo do apóstolo Paulo, um exemplo que devemos seguir. Então, Paulo, ele se apegava à palavra de Deus. Ele se apegava a Cristo para se manter irrepreensível, para se manter puro diante daquela geração corrupta que estava ali. Mas não desistia de pregar o evangelho porque entendia o que era o verdadeiro amor. Assim como Deus o havia amado, uma pessoa imerecedora da graça de Deus, ele também deveria levar esse amor a outras pessoas, deveria exercer esse verdadeiro amor, né? Então ele se gloriava em Cristo Jesus, que o ajudava a vencer e o ajudava a dar a outra face, né? O que muitas vezes nós não aceitamos, né? A trocar o bem pelo mal que nos fazem. Será que nós estamos dispostos também a viver o amor altruísta, assim como Paulo viveu? A dar esse fruto do Espírito Santo na nossa vida? Precisamos refletir e aceitar a vontade do Senhor, para que então, só assim nós
poderemos realmente frutificar o verdadeiro amor na nossa vida, aceitando a vontade de Deus e vivendo os seus princípios a cada dia. Não foram os sermões de Paulo, mas suas algemas, que atraíram a atenção da corte para o cristianismo. Então não é aquilo que nós pregamos, né? Da boca para fora, mas geralmente o que nós vivemos em momentos de adversidades é que mostram realmente o conteúdo do nosso coração, é que realmente é um exemplo para as outras pessoas, aquilo que nós praticamos. E aqui Paulo estava no meio daquela corte que o havia tratado injustamente, mas era o seu tratamento com amor para com aquelas pessoas que dava um bom testemunho do cristianismo. Foi como prisioneiro que ele partiu as correntes que prendiam tantas almas na escravidão do pecado. Mas isso não era tudo. Ele declarou: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A paciência e a alegria de Paulo durante a longa e injusta prisão, assim como sua coragem e fé, eram um sermão constante. Sua índole, tão diferente da do mundo, deu testemunho de que um poder superior ao da terra estava nele. Por seu lado, os cristãos foram estimulados a maior energia como defensores da causa dos trabalhos públicos do quais Paulo havia sido retirado. Dessa maneira, as algemas do apóstolo eram influentes, de modo que, quando seu poder e utilidade pareciam eliminados e aparentemente só pudesse realizar o mínimo, foi quando reuniu conversos para Cristo, em campos dos quais parecia totalmente excluído. Então, aqui, o exemplo do apóstolo Paulo teve uma grande consequência, né? Mesmo estando preso, aquelas pessoas que ouviram a sua história, os verdadeiros cristãos, se motivaram a continuar o evangelho. Muitas sementes que ele havia plantado do amor no coração de outras pessoas foram frutificando, e as pessoas foram inspiradas também a lutar e a entregar a sua própria vida em favor da pregação do evangelho. Que nosso exemplo também seja assim, né? Que alcance muitas pessoas e as influenciem para praticar a vontade do Senhor. A letra B. Como cada um de nós pode ser inspirado e fortalecido pela coragem de Paulo? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele passou por grandes, situações, provas, dificuldades, situações extremas nos seus relacionamentos aqui por causa da palavra do evangelho. Por todas as adversidades ele passou, né? E ele se manteve fiel, se manteve íntegro, foi paciente, não murmurou, aceitou a vontade do Senhor. E nós também podemos ser motivados com esse exemplo, nós também podemos seguir o seu exemplo. Mesmo em momentos de crises, precisamos praticar muito o que o apóstolo Paulo praticou, o amor pelas almas, pregando o evangelho, levando a salvação mesmo até aos seus inimigos. É assim que o verdadeiro amor é demonstrado em circunstâncias probantes, circunstâncias adversas. É que o verdadeiro amor é demonstrado, né? Então, mesmo passando por injustiça, sendo preso injustamente, ele exerceu uma grande influência, as pessoas ao seu redor, né? E mesmo as de longe se sentiram influenciadas para continuarem esse trabalho, né, de pregação do evangelho. O seu testemunho motivou muitas pessoas a se voltarem a Cristo Jesus. Como tem sido, então, irmãos, o nosso testemunho, mesmo diante das dificuldades que acontecem na nossa vida? 2 Coríntios 4, 5 a 10. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo,
no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, o apóstolo Paulo, que passou por várias situações, ele mesmo, então, se vendo nessa situação de dificuldade, ele falava, olha, mesmo desanimado, mesmo tendo motivos para ser desanimado, mas não desanimado, né? Sendo perplexo, né? Sendo atribulado, mas não angustiado. Tudo isso ele viveu por causa que a verdadeira motivação do seu coração era o amor de Deus, né? Não era o desejo por fama, o desejo por posição, mas era o desejo de salvar almas para o reino de Deus. Então ele exerceu paciência, fidelidade, e assim viu o fruto desse verdadeiro amor que ele viveu sendo então exteriorizado na vida de muitas outras pessoas. E assim também precisamos seguir o seu exemplo. A paciência, assim como a coragem, tem suas vitórias. Diz assim o texto mais: pode-se ganhar almas para Cristo, tanto pela paciência sob provação, quanto pela ousadia ao empreender. O cristão que manifesta paciência e otimismo sob privação e sofrimento, que enfrenta até a própria morte com a paz e a calma de uma fé inabalável, pode realizar pelo Evangelho mais do que poderia ter feito por uma longa vida de trabalho fiel. Muitas vezes, quando o servo de Deus é retirado do serviço ativo, a misteriosa providência que nossa curta visão lamentaria é destinado por Deus a realizar uma obra de que de outra forma jamais teria sido feita. Quando não é mais possível trabalhar aberta e ativamente por Deus e a sua verdade, não pense o seguidor de Cristo que não há serviço a prestar nem recompensa a garantir. As verdadeiras testemunhas de Cristo nunca são desprezadas. Na saúde e na doença, na vida e na morte, Deus ainda as usa. Então devemos nos motivar, porque Deus pode nos usar, né? Em quaisquer circunstâncias. Assim como aconteceu na vida de Paulo, nós também podemos ser usados como instrumentos da causa de Deus para levar muitas pessoas ao conhecimento do Evangelho, à salvação em Cristo Jesus. Assim como Paulo, devemos estar inspirados para continuarmos essa pregação do Evangelho e salvação de muitas almas. O terceiro tópico vem nos falando sobre amor vitorioso. A letra A, como o mordomo cristão pode vencer palavras e atitudes erradas? Tiago 3:2, versos 10 a 12, Ezequiel 36, 25 e 26. Então, irmãos, em diversas situações da nossa vida, vamos passar por essas experiências aqui, né? Muitas vezes no nosso lar, na nossa casa, no trabalho, nas relações do dia a dia, nas nossas amizades, né? Mesmo conhecendo a Jesus, muitas vezes seremos provados, né? Por meio das nossas atitudes e palavras. E como têm sido nossas palavras, como têm sido nossas atitudes? Nossas palavras têm sido mais de desamor ou palavras de amor? Temos destruído mais com nossas palavras e atitudes ou temos construído a vida das pessoas? Nossas palavras mais constroem ou mais destroem? Precisamos analisar também, né? E aqui o apóstolo Tiago fala: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, de uma mesma fonte jorra manancial de água doce e água amargosa? É uma pergunta para nós, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água dar água salgada e doce. Como tem sido as nossas atitudes, irmãos? Pode uma nova criatura emitir palavras velhas? Se não estivermos ligados a Cristo, nós iremos machucar o nosso próximo, nós iremos falar palavras desagradáveis, as nossas atitudes serão de corrupção, serão atitudes desagradáveis, atitudes que então inflamarão rivalidades, egoísmo, invejas e orgulhos nos nossos relacionamentos. Mas aqui o apóstolo Paulo está nos advertindo a abandonarmos tudo isso, porque um verdadeiro cristão não pode viver
nas práticas antigas, né? Um verdadeiro homem, um novo homem, uma nova mulher devem abandonar as práticas e a natureza do velho homem e buscar em Cristo Jesus lutar para viver o verdadeiro amor. Sabemos que na prática não é fácil lidarmos com as situações, mas em Cristo Jesus, cultivando o amor divino em nossos corações, nós podemos vencer. Diz aqui em Ezequiel 36, 25 e 26. Então espalharei a água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Então, a nossa condição sem Deus é bem difícil para praticarmos o seu querer, a sua palavra. Mas aqui o próprio Cristo está nos dizendo que se nós tivermos um relacionamento com Ele, Ele vai nos purificar, Ele irá nos transformar. Então as nossas atitudes serão semelhantes às atitudes de Cristo. Ele tirará do nosso coração a pedra, né? Tirará o coração de pedra da nossa vida e nos colocará um coração mais humano, colocará em nós um coração de acordo com a vontade de Deus. Precisamos então buscarmos em Cristo Jesus esse verdadeiro amor, então o nosso próximo sentirá a diferença e nós também teremos benefícios de vivermos a graça do verdadeiro amor na nossa vida. O cultivo mais cuidadoso das convivências, das conveniências e cortesias externas da vida não tem poder suficiente para eliminar toda irritação, crítica cortante e linguagem imprópria. Então, o cultivo de um bom comportamento não tem esse poder, é algo superficial. Apenas quando nós buscamos em Cristo Jesus realmente algo que vem da transformação interna, de dentro para fora, uma transformação espiritual, aí sim tem efeito duradouro e verdadeiro, né? A sincera benevolência deve habitar no coração. O amor concede graça, correção e gracioso comportamento a quem o possui. O amor ilumina o rosto e controla a voz, refina e eleva o ser humano por inteiro. Ele o coloca em harmonia com Deus, pois é um atributo celestial. Então nós podemos fingir por um tempo, né, termos um bom comportamento, por tentar uma disciplina própria, mas isso é superficial, logo passará. Mas o verdadeiro amor, ele tem fruto, né? Fruto prolongado e transforma verdadeiramente a vida do ser humano, como diz aqui a palavra do Senhor. Então as nossas palavras, que eram velhas palavras, passaram a ser novas palavras, palavras de incentivo, palavra de ânimo, palavra de consolo, e não palavras que destroem a vida de outras pessoas. Da mesma forma, as nossas atitudes, as nossas ações, para com nossos irmãos, amigos, parentes, todos os nossos relacionamentos serão transformados se colocarmos nas mãos do Senhor Jesus. A letra B, que experiências podem nos ensinar o poder infalível do amor? Que experiências podem nos ensinar o poder infalível do amor? 2 Coríntios 8, 1 a 5, 1 João 5, de 1 a 4. Nós temos aqui o exemplo das igrejas da Macedônia, que eram igrejas que muitas vezes passavam por problemas, né? Também tinham dificuldades financeiras, mas sempre que possível auxiliavam seus irmãos que estavam passando por dificuldades, viviam a prática da verdadeira assistência social, revelavam o verdadeiro amor, do pouco que tinham ajudavam os seus irmãos necessitados. Nós também podemos ser transformados pelo verdadeiro amor, podemos ter essa experiência ajudando as pessoas que mais necessitam, ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, que necessitam de apoio financeiro e espiritual. Assim como aquela igreja no passado, nós também podemos viver essa experiência de amor. Precisamos então viver essa experiência em Cristo Jesus, viver a prática do Evangelho. Diz assim o texto de 1 João 5, 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, né? Então, outra experiência que pode nos ajudar
a ter o verdadeiro amor, o verdadeiro poder do amor na nossa vida é obedecer os mandamentos do Senhor, né? Precisamos amar os mandamentos de Deus, precisamos amar, buscar essa obediência aos mandamentos do Senhor, né? Amando os mandamentos de Deus, também podemos ser transformados conforme o amor do Senhor, né? O poder do amor prático por meio da obediência à palavra do Senhor. Outra experiência que nos ensina a viver o poder do amor é suportar as provações, né? Aqui no texto da leitura que nós vamos fazer, vem nos falando que precisamos exercer fé, paciência, domínio próprio, mansidão. Quando nós vivemos isso tudo na prática, né? Suportando provações, exercendo a paciência, a empatia, nos colocando no lugar da outra pessoa, a tolerância, a resiliência, né? A capacidade de superarmos em Cristo Jesus. Aí sim teremos essas experiências transformadoras do poder do amor na nossa vida. Que possamos em Cristo Jesus buscarmos a cada dia todas essas qualidades, buscarmos passar por essas experiências e em Cristo Jesus nós podemos ser vencedores porque o amor de Deus, no seu poder, pode transformar as nossas vidas. A oposição que enfrentamos pode ser de muitas formas. Uma bênção para nós. Então, a oposição, as provações que nós enfrentamos, quando olhamos pelo prisma correto, elas podem ser bênçãos para a nossa vida. Se o cristão a suportar adequadamente, desenvolverá virtudes que nunca teriam surgido se ele não tivesse nada a enfrentar. Assim, fé, paciência, tolerância, mentalidade celestial, confiança na providência e sincera empatia para com os que erraram são os frutos de provações bem suportadas. Então, suportar provações, irmãos, também transforma as nossas vidas, né? Transforma o nosso viver em Cristo Jesus. Essas são as graças do Espírito que brotam, florescem e dão frutos em meio a provações e adversidades. Mansidão, humildade e amor sempre crescem na árvore cristã. Se um coração bom e honesto recebe a palavra, a alma rebelde será dominada e a fé, agarrando-se às promessas e confiando em Jesus, será triunfante. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a mansidão também nos leva, como experiência, a sermos transformados pelo poder do amor. Decepções inesperadas virão. Jesus muitas vezes se entristece com a dureza de coração das pessoas e você passará por experiências semelhantes. Suas orações, lágrimas e súplicas talvez não despertem uma resposta. Os corações estão mortos em ofensas e pecados. Parece não haver arrependimento, mas só indiferença e oposição por parte de alguns e até desprezo quando se espera uma vitória certa. Entretanto, você não deve afrouxar os esforços. Se um se recusar, procure outro. Tenha fé que o Consolador efetuará a obra que a você é impossível cumprir. Tenha fé em todas as benditas promessas que Cristo lhe deu. Trabalhe com amor e coragem invencíveis, pois você tem de fazer isso se quiser obter sucesso. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecidos. Então, devemos continuar perseverantes, pacientes, e assim seremos transformados por essas experiências pelo poder do amor. O quarto tópico vem nos falando amor duradouro. Amor duradouro, a letra A. O que existe de único na planta do amor? 1 Coríntios 13 e 8 diz que a caridade nunca falha. O amor, ele nunca falha, né? A planta do amor, ele deve ser cultivada em nossos corações. Não é algo que nasce por nós mesmos, não é algo que vem dos nossos próprios desejos naturais ou instintos, mas é uma planta divina que é colocada em nossos corações pelo Espírito de Deus e precisamos então cultivar dia a dia esse amor. Esse amor deve ser cultivado a cada dia, ele deve ser plantado a cada dia em nossos corações, precisamos regar e cultivar todos os dias. E por isso esse amor que é cultivado
e praticado todos os dias, ele tem consequências duradouras, né? Tudo o que praticamos com amor, ele terá influência aqui e na eternidade. Por isso que diz que o amor nunca falha, porque no céu teremos surpresas, né? Alguém pode ter sido salvo, alguém pode ser salvo por causa do teu exemplo, né? Por causa do teu exemplo de prática do amor. Uma pessoa poderá estar no céu por causa do exemplo da prática do amor que exercemos aqui na terra enquanto estamos aqui, e esse amor terá influência onde estivermos, né? Por isso o amor nunca falha, porque com a sua influência pode transformar a vida de outras pessoas. Mas esse amor, que é de origem celestial, divina, que vem do coração de Deus para o nosso coração. Então é esse amor que pode transformar vidas, né? Ele precisa ser nutrido todos os dias, precisa ser praticado todos os dias, regado todos os dias. É como uma planta, onde você rega e cultiva essa planta e ela vai crescendo dia após dia. Devemos entender que nosso próximo é a aquisição do sangue de Cristo. Se tivermos esse amor uns para com os outros, cresceremos em amor, a verdade, amor a Deus e a verdade. Nosso coração dói ao ver que em nosso meio se nutre tão pouco amor. Ele é uma planta de origem celestial e se quisermos que floresça em nosso coração, devemos cultivá-lo diariamente. Mansidão, benignidade, longanimidade, ser pouco sensível à provocação, suportar todas as provas, resistir a todas as adversidades. Esses são os frutos da preciosa árvore do amor. O amor nunca falha, né? Por isso, porque tem uma grande influência na vida das pessoas e na nossa vida. Servirá para a nossa salvação e servirá para a salvação de outras pessoas, para o bem-estar tanto da pessoa que pratica o amor para com a pessoa que recebe a prática do amor. À luz do Calvário se verá na lei do amor altruísta, se verá que a lei do amor altruísta é a lei da vida para a terra e para o céu, que o amor que não busca os seus interesses nasce no coração de Deus, e que na pessoa mansa e humilde se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível a qualquer ser humano. A letra B. O que deve encorajar o mordomo cristão a trabalhar pelas pessoas que o sangue de Cristo adquiriu? O que deve motivar o mordomo cristão a trabalhar pelas pessoas que o sangue de Cristo adquiriu? Gálatas 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Irmãos, porque fomos salvos por Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Isso deve nos motivar a levar a salvação a outras pessoas. O amor de Cristo deve nos encorajar a trabalhar em favor, em prol das almas perdidas, das almas que perecem, assim como Cristo nos deu a oportunidade, por meio da sua graça, por meio do seu amor, por meio da sua liberdade. Nós também devemos levar essa graça, esse amor e essa liberdade, misericórdia, compaixão às outras pessoas que precisam ainda conhecer a salvação em Cristo Jesus, né? Que ainda não conhecem a Cristo. Então nós devemos ficar felizes, pois temos essa oportunidade, né, de trabalharmos em prol do nosso próximo. Devemos ficar felizes por trabalhar por situações que terão influência na eternidade das outras pessoas, a salvação eterna, né? Devemos ficar felizes, pois o trabalho que iniciamos hoje aqui nessa vida, né, terá um efeito eterno, terá efeito na eternidade, né? Nós somos, então, levados a praticar o amor, e esse amor ele vai ter repercussão na eternidade. Pessoas serão salvas por causa da prática que eu tive, que você teve, do verdadeiro amor, em levar a preciosa mensagem da salvação a outras pessoas. Que assim possamos ser, irmãos, praticarmos o verdadeiro amor, encorajados por Cristo Jesus, porque fomos salvos em Cristo Jesus. Então, nós praticamos o verdadeiro amor e somos motivados a buscar as almas perdidas. Na escola da eternidade, todos os que trabalharam com altruísmo receberão o fruto do próprio trabalho. Ali se observará a atuação de todo princípio correto e ação nobre.
Podemos constatar algo disso aqui. Contudo, nesta vida, o praticante vê muito pouco do resultado da mais nobre obra. Quantos trabalham altruisticamente e de modo incansável por aqueles que andam além do seu alcance e conhecimento? Assim concedem-se os dons, suportam-se os fardos e realiza-se a obra. Os humanos espalham a semente da qual outros, andando sobre suas sepulturas, obtêm benditas colheitas. Plantam árvores para que outros comam o fruto delas. Estão felizes aqui por saber que iniciaram operações para a eternidade. O futuro revelará a ação e a reação de todos esses agentes. Mantém-se no céu um registro de toda dádiva divina que levou os humanos ao esforço altruísta. Traçar isso com amplas linhas, contemplar aqueles a quem nossos esforços enalteceram e enobreceram, e observar na história deles a atuação de verdadeiros princípios. Esse será um dos estudos e recompensas da escola celestial. O quinto tópico vem nos falando sobre o vínculo da perfeição. Porque o amor é necessário para o aperfeiçoamento do caráter cristão? Colossenses 3:14, 1 João 4:12, 4:7 a 12. Porque o amor é necessário para o aperfeiçoamento do caráter cristão? Porque ao praticarmos, irmãos, o verdadeiro amor, o amor de Deus na nossa vida, nós teremos uma transformação de caráter, uma transformação tão necessária para aqueles que desejam morar nas mansões celestiais. Diz assim o texto bíblico: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Porque Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, irmãos, é o amor de Deus que transforma as nossas vidas, que nos dá poder para suportarmos as aflições, para suportarmos as angústias, as provações, as frustrações e decepções que acontecem no nosso dia a dia. É o amor que vai nos dando esse poder, então o amor vai transformando a nossa vida, E é por meio do amor de Deus, na prática do dia a dia, é que somos educados a termos um bom caráter. Somos educados e somos transformados, Recebemos a verdadeira educação e somos transformados para morarmos nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Somente aqueles que passarem por esse processo de transformação do caráter pelo amor de Deus é que habitarão nas mansões celestiais. Em nossa vida terrena, ainda que restrita ao pecado, a maior alegria e mais elevada educação se encontram no serviço. E no futuro estado livres das limitações próprias da humanidade pecaminosa, será no serviço que se encontrará a nossa máxima alegria e mais elevada educação. Em servir aos outros, estará a nossa alegria e deve ser a nossa alegria já aqui nessa terra. Testemunhando e aprendendo novamente, sempre que assim o fizermos, as riquezas da glória desse mistério, que é Cristo Jesus em vós, a esperança da glória. A letra B. Qual é o maior exemplo de amor infalível que brilhará por toda a eternidade? Zacarias 13, verso 6. E se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Aqui temos o maior exemplo de amor prático, o amor de Cristo, Entregou a sua própria vida em favor do ser humano. O maior amor, o amor de Cristo Jesus por cada um de nós. Entregou a sua vida em favor dos seus inimigos. Ninguém tem maior amor do que esse, diz a palavra de Deus, do que dar a sua própria vida em favor daqueles que o rejeitam. Então Jesus é o maior exemplo, o exemplo máximo de amor. É o exemplo a ser seguido, o exemplo que nós devemos seguir. Esse é o maior exemplo do amor, o amor de Cristo.
e ele sempre carregará consigo as marcas do amor, os pregos que ficaram cravados na sua mão por causa do amor em favor da minha pessoa, em favor da sua pessoa. Cristo deu a vida porque te amou, porque me amou. O que nós vamos fazer em relação a esse amor? Para cada um de nós devemos então responder a cada dia a Cristo, né? Responder ao seu chamado, responder ao seu exemplo de amor em favor da salvação das nossas vidas, né? Precisamos refletir se estamos também correspondendo esse amor à altura, como Cristo então fez, buscando seguir o seu exemplo. Será que estamos fazendo isso? Né? Que possamos então, irmãos, a cada dia aceitar o amor de Cristo por cada um de nós em nossas vidas. Nosso Redentor sempre levará as marcas da crucificação sobre a cabeça ferida, na lateral, nas mãos e nos pés estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado realizou. Diz o profeta, contemplando a Cristo em sua glória: raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Na lateral perfurada, de onde fluía a corrente carmesim que reconciliou o homem com Deus. Ali está a glória do Salvador, onde fica o esconderijo do seu poder, poderoso para salvar, por meio do sacrifício da redenção. Ele foi, portanto, forte para executar justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. As cicatrizes da humilhação são sua maior honra. Pelas eras eternas, as feridas do Calvário manifestarão seu louvor e declararão seu poder. Queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra, que seu amor a cada dia esteja em nossa vida.